Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças ao Eterno. Estou eu aqui novamente nesse cenário que não é o nosso habitual, porque estou gravando o vídeo de novo em cima da hora. Agora é sexta-feira de manhã, 9 horas e 46 minutos. E nossos vídeos sempre saem às sextas ao meio-dia. Mas não foi por falta de empenho que eu tô gravando agora. Eu gravei esse vídeo 2 vezes durante essa semana, compartilhando com vocês um pouco dos bastidores, né? Eu gravei por 2 vezes esse vídeo durante a semana, deu um probleminha no áudio. E justamente por isso, eu tô gravando esse vídeo com esse microfone diferente aqui, que era o que eu gravava uma vez, era o que eu usava uma vez. Depois passei a usar outro microfone, né? Enfim, estou fazendo o que eu posso para esse vídeo sair no horário, mas acho difícil, tá? Acho difícil, já estou adiantando isso a vocês. A qualidade da imagem também vai ser um pouquinho diferente, que eu estou usando a câmera frontal do meu celular, tá? Dito isso, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto um tanto quanto delicado. Provavelmente você já teve decepções na sua jornada cristã, na sua caminhada com Deus, com pessoas que você olhava e as tinha como referência, e de repente essas pessoas se mostraram de uma forma totalmente diferente daquilo que você pensava, daquilo que você imaginava, daquilo que você idealizava acerca dela, certo? E aqui eu não estou falando de um erro pontual, por exemplo, de uma queda, de algo pontual que aconteceu na jornada dessa pessoa. Estou falando de pessoas que se mostram totalmente diferentes do que você imaginava, né? Elas não eram aquilo que você imaginava. Elas não eram aquilo que você esperava. Elas não eram aquilo que você idealizou na sua mente. Elas mostram totalmente diferentes daquilo, manipuladoras, pecadoras contumazes, né, que deixaram uma iniquidade perpetuar e entrar no seu coração, né? Pessoas totalmente diferentes do que você imaginava, né? Você olhava para elas como referência, mas acaba descobrindo que na verdade elas são o joio no meio do trigo. E falando em joio no meio do trigo, é justamente citando esse exemplo que eu quero linkar esse nosso início de conversa com essa parábola que Jesus conta do trigo e do joio, que está lá em Mateus 13, do 24 ao 30. Né? Essa parábola ela tem algumas lições muito interessantes e nos ensinam a lidar com esse tipo de situações. E, em primeiro lugar, de forma muito óbvia, mas não é porque é óbvio que não deve ser dito, muito pelo contrário, nós estamos vivendo em uma época onde o óbvio precisa sim ser dito. Em primeiro lugar, Jesus deixa claro o seguinte, que haverá sim joio no meio do trigo. Essa é a primeira mensagem, a primeira lição que Jesus nos ensina, né, contando essa parábola, né, que haverá joio no meio do trigo, certo? E justamente por esse fato, justamente por essa lição, essa primeira lição que Jesus nos dá nessa parábola, é que eu lhe digo algo. Eu posso entender a sua frustração por uma decepção com determinada pessoa. Eu posso entender a sua frustração e a sua decepção por ter uma pessoa como referência, talvez, por ter uma pessoa como seu amigo, seu irmão, né? E de repente constatar que esse era o joio, fazia parte desse joio no meio do trigo. Eu entendo a sua frustração, eu entendo a sua decepção. Agora, o que eu não posso entender e não posso concordar, assim, digamos, permita-me dizer,
é que você queira parar na sua jornada, na sua caminhada com Deus, por causa dessa decepção. Eu não consigo entender isso. E acho que você não deve ir por esse caminho. Por quê? Porque desistir da nossa caminhada com Deus, desistir da nossa vida com Deus por causa de uma decepção, com alguém que se mostrou ser joio no meio do trigo, não faz sentido por um simples fator. Porque a gente se decepciona tendo isso como surpresa, certo? Mas Jesus já deu spoiler que isso ia acontecer há 2000 anos atrás. Certo? Jesus já deu spoiler que isso ia acontecer há 2000 anos atrás. Então, se decepcionar com algo, tomar isso como novidade, sendo que Jesus já nos avisou que isso ia acontecer, não faz muito sentido. E com isso não quero ser indelicado e insensível com a sua dor, com a sua decepção, muito pelo contrário. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua decepção, certo? Mas eu não posso aceitar que você, como meu irmão em Cristo que é, desista da sua missão, do seu chamado, do seu propósito, da sua vida com Deus, por causa de alguém que se mostrou ser joio no meio do trigo. Jesus já avisou que seria assim. E por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você não pode desistir por causa disso. Você não pode parar por causa disso. Certo? Mas tirando isso ainda, algumas lições dessa parábola de forma rápida, o texto diz que um pai de família semeou boa semente no seu campo. E chegando à noite, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. Só que olha só que interessante. O inimigo vem, semeia joio no meio do trigo. O texto diz que ele se retira. E ninguém desconfia disso. Ninguém fica sabendo disso no primeiro momento. Você entende? E por que ninguém fica sabendo disso no primeiro momento? Eles só vão perceber que tem joio no meio do trigo, queridos, quando tanto o trigo quanto o joio crescem. Mas quando o inimigo foi lá e lançou a semente, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que tinha semente de joio no meio da semente de trigo. Por quê? Porque quando é semente, não dá para identificar o que é o que. Não dá para identificar quem é quem. Tá entendendo? Aí eu me assusto e me expando com umas pessoas que dizem mais ou menos assim. Não, eu bato o olho, eu já sei. Eu já conheço, já sei o tipo de gente que é. Eu sei, né? Pera lá, amigo, pera lá. Eu acho que ninguém tem esse super poder, não, hein? A não ser que Deus nos mostre algo, a não ser que Deus nos revele algo, acho que ninguém tem esse super poder, né? Até porque as nossas, por mais experiência, por mais conhecimento que nós tenhamos, eu acho que as nossas impressões, elas falham muitas vezes, certo? Quem de nós nunca se surpreendeu com pessoas? Nós estamos tratando disso aqui. Então, se a gente se decepciona com as pessoas, é porque a gente não tem esse poder de identificar logo de cara quem é quem. Né? A gente não tem esse poder, a gente vai se enganar, por mais experiência, por mais conhecimento que a gente tenha. Eu acho que muitas vezes o que acontece para essas pessoas que dizem isso é que a gente é muito apressado em julgar os outros, certo? A gente é muito apressado em julgar os outros, em olhar e já querer dar sentença, dizer que a pessoa é isso ou aquilo, que é boa ou é má, que é joio ou é trigo, né? A gente tem muita pressa, mas justamente pelo fato de ninguém saber quem é quem quando está na semente, de não ficar visível e perceptível enquanto ainda está na semente, é que nós não devemos ter pressa, essa é a lição que fica. Nós não devemos ter pressa em julgar as pessoas. Nós devemos calçar as sandálias da humildade e servir a todos, e abraçar a todos, e acolher a todos. No começo a gente não sabe. A gente abraça e não sabe que está abraçando. Mas esse é o nosso ofício como igreja.
Esse é o nosso papel como igreja, certo? Mas aí o que acontece? O texto continua e diz exatamente isso. Que as plantas, né, tanto o joio quanto o trigo, eles crescem, se desenvolvem, e aí os servos desse senhor, pai de família, dono do campo, vem que tem joio no meio do trigo e vem reportar ao senhor. Vem reportar ao dono do campo, olha, tem joio no meio do trigo. Então você consegue entender que é só quando a pessoa cresce, só quando a pessoa se desenvolve, que a gente fica sabendo quem é quem. Você consegue entender isso? Deixa a pessoa crescer. Deixa a pessoa se desenvolver. Espera ela começar a frutificar. E você vai saber se ela é trigo ou se ela é joio. Jesus disse que a gente vai conhecer as pessoas pelos seus frutos. E eu lhe pergunto, a pessoa começou a frutificar, que tipo de fruto ela está dando? Ah, ela está pregando, beleza, glória a Deus por isso. Ela começou a pregar. Eu lhe pergunto, que tipo de mensagem ela está pregando? Que tipo de testemunho ela está dando? Você consegue entender isso? Não, ela está pregando, ela está cantando, ela está evangelizando. Não me interessa em que tipo de atividade ela está envolvida na igreja. Não me interessa que tipo de dom ela tem. Me interessa os frutos que ela está demonstrando. Ah, ela está pregando e a igreja é abençoada, é edificada quando ela prega, quando essa pessoa prega. Que tipo de mensagem ela prega? Uma mensagem pura, genuína, cristalina, cristocêntrica, evangelho de fato, a despeito de ser uma pessoa nova na fé, vai ter as suas dificuldades, vai ter as suas limitações, não vai saber tudo, até porque ninguém sabe, né? Mas dentro das suas limitações, tá pregando o evangelho mesmo? Ou tá falando mais de si mesmo do que do evangelho? Tá falando mais de si mesmo do que de Cristo? Ah, ela tá cantando o quê? Que tipo de música ela tá cantando? Tá liderando um departamento. Quais são os frutos dessa pessoa à frente desse departamento? À frente desse ministério? Tem que observar os frutos. Porque é quando a pessoa se desenvolve e começa a frutificar que fica evidente quem é joio e quem é trigo. Você tá me entendendo? Então, sim, se a gente quiser saber quem é quem, a gente vai ter que dar ferramentas para as pessoas se desenvolver. A gente vai ter que dar oportunidade para essa pessoa se desenvolver. E nesse desenvolvimento é que a gente vai descobrir quem é joio e quem é trigo. Mas aí, olha só. Os servos vêm reportar ao Senhor, dizendo, olha, tem joio no meio do trigo. Tem joio no meio do trigo. O que aconteceu? O senhor não lançou uma boa semente? Por que tem joio no meio do trigo? Né? Aí o Senhor diz, não, foi um inimigo que fez isso. Aí os servos, na boa intenção de bem servir ao seu Senhor, eles dizem o seguinte, o Senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? O Senhor quer que a gente arranque? E o Senhor diz, não. Olha só, eles estão na boa intenção de limpar o campo, de tirar aquilo que atrapalha, de arrancar aquilo que não era para estar ali. Mas o Senhor diz não. Por quê? Ele dá um motivo para não acontecer que vocês confundam trigo com joio e arranquem trigo junto com o joio. Aí ele continua, deixa que pela ocasião da ceifa, eu vou ordenar aos ceifeiros, perceba, os ceifeiros,
para que eles arranquem primeiro o joio e o separem para ser queimado, e depois o trigo e o guardem no meu celeiro. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que não é trabalho dos servos arrancar o joio do meio do trigo. Quem vai fazer isso são os ceifeiros, que Jesus explica mais à frente, são os anjos. Então, meu querido, não é meu trabalho, não é seu trabalho arrancar o joio do meio do trigo. Eu sei que quando a gente se decepciona, a gente quer fazer justiça. A gente quer fazer justiça, a gente quer arrancar, a gente quer revolucionar, a gente quer fazer, até porque o nosso coração está ferido, né? Está machucado. Então a gente quer fazer justiça. Só que, se você é um servo de Cristo, você precisa entender que não é seu trabalho fazer isso. Não é seu trabalho, porque eu não sou ceifeiro. Quem entende de fazer ceifa, quem entende de ceifar é ceifeiro. E eu não sou ceifeiro, eu sou servo. E sendo servo, eu não tenho a perícia necessária. Eu não tenho a precisão necessária, o conhecimento necessário para fazer a ceifa. E por não ter esse conhecimento, essa perícia, essa precisão, se eu for querer arrancar o joio do meio do trigo, eu vou machucar o trigo também. Porque eu não tenho o conhecimento necessário. Ceifar não é a minha área. A minha área é servir ao Senhor dentro do campo. Certo? Vocês estão me entendendo? Agora, ao ouvir isso, talvez pareça que isso é impunidade. Que isso é impunidade. Que não. Que, meu Deus, olha só, o cara é joio, tá atrapalhando, né? Tá dando maus frutos, tá dando mau exemplo. Tem que arrancar, porque nesse momento o nosso senso de justiça falho e caído aflora. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Certo? E aí agora vem o eu e digo para você que não é seu trabalho arrancar o joio do meio do trigo. Parece injusto. Parece injustiça. Ah, então quer dizer que a pessoa vai fazer tudo isso, né? E vai ficar tudo bem com ela. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é meu trabalho, que não é seu trabalho arrancar o joio do meio do trigo. Mas o Senhor deixa claro que quando a ceifa chegar, vai ficar evidente quem é quem. Porque os ceifeiros vão colher primeiro o joio e separar ele para ser queimado. E depois o trigo e recolhê-lo no seu celeiro. Deixa eu lhe dizer. Quando o nosso amado Senhor vier, haverá justiça e equidade. De modo que os servos do Senhor serão devidamente recompensados. E o joio no meio do trigo também será recompensado pela sua má conduta, pela sua má obra. O nosso Senhor, o dono do campo, o pai de família, ele sabe como lidar com esse tipo de situação. Ele tem total controle sobre o seu campo. Ele sabe quem melhor desempenha o quê. Ele sabe que tipo de semente tem no seu terreno. E ele vai saber lidar com cada uma delas no final dos tempos. O que nos resta é descansar no cuidado e na administração do nosso Senhor, pai de família. Confia nele. Nós não sabemos muita coisa, mas ele sabe o que está fazendo. Confiemos no seu amor, cuidado e administração.
Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.